Nós vamos conversar agora com uma pessoa, um político, um ex-ministro da Fazenda do Brasil, várias vezes deputado estadual, governador do Ceará, ministro da Integração Nacional do governo Lula, deputado federal 3 vezes, candidato à presidência da República, e que pediu o impeachment do Bolsonaro. Eu agradeço a sua presença e gostaria que você ficasse na escuta, Carvalho. Nós vamos conversar agora com Ciro Gomes. Oi, Ciro. Boa tarde, Cidinho. Um forte abraço a você e a toda a gente querida que está sintonizada na nossa tradicional e respeitada Rádio Tupi. Ô, Ciro, conta pra gente o que você achou do discurso do Moro. Olha, as pessoas que estão brincando, e embora eu esteja muito angustiado, eu costumo preservar o humor, de que não foi um pedido de demissão, mas uma verdadeira delação premiada. E eu fico realmente chocado em afirmar isso, mas repare, Cidinha, nós estamos vivendo a pior crise sanitária, a pior crise de saúde pública do último século no Brasil. Nós só tivemos uma coisa parecida na gripe espanhola ali no ano 18 do século XX, em 1918. E, ao mesmo tempo, e isso é único, nós estamos com a pior crise econômica de toda a história brasileira. É absolutamente devastador o que está acontecendo no tecido social e econômico, em matéria de emprego, renda, salário, receita pública, enfim, finanças públicas da história do Brasil. Uma hora como essa pede muita prudência, muita serenidade, muito equilíbrio, muito diálogo, porque não é fácil enfrentar as duas coisas ao mesmo tempo. E o que nós estamos assistindo é justamente o oposto. Um presidente que eu tenho a obrigação de conhecer, o povo brasileiro procurando, desesperado, uma solução para a corrupção generalizada do lulopetismo, para a crise econômica produzida pelo PT, que explodiu, enfim, no Brasil, acabou se vulnerando ao discurso simplório, mentiroso do Bolsonaro, que basicamente se assentava em 2 pés. A moralidade, o combate à corrupção, e o Moro é o símbolo, e uma racionalidade econômica que atendesse aí a uma lógica de uma eficiência econômica, de um consertar da conta pública a qualquer preço. Enfim, as pessoas acreditaram nisso. Resultado, hoje, as duas crises simultâneas mostram um governo completamente despreparado, organicamente comprometido com as práticas mais corruptas da vida brasileira, e todas as farsas vão se desmininguindo. E isso aterriza na demissão do ministro da Saúde, na hora da pior pandemia da história, a escolha de um sucessor completamente despreparado, na verdade um playboy zona sul do nosso Rio de Janeiro, que não tem menor compreensão da vida pública nem do sistema SUS, não sabe nem sequer o que está acontecendo. E agora, né, o outro pilar do combate à corrupção desnudado quando o Bolsonaro, da forma mais calhorda, se me permite a palavra possível, acaba tocando os pés pelas mãos e fazendo do Sérgio Moro um camarada que vendeu a toga de juiz para entrar para a política e sair como herói, não é, da proteção da autonomia da Polícia Federal. E logo mais vem também a queda do Paulo Guedes. Não há outra saída. Parece para até, o país, Ciro, que a gente combinou o que você está falando, porque eu disse tudo isso na abertura. Eu disse tudo isso. Mas as pessoas que têm sensibilidade, que têm inteligência, compreensão, se doem com a dor do povo, têm inteligência para saber que essas manipulações elas vão caindo uma a uma, na proporção em que a verdade acaba aflorando por detrás de fake news, de manipulação de internet e do justo sentimento de revolta do povo brasileiro. Mas o povo está na janela, batendo palma pelo Moro. Estão fazendo panelaço. Hein? Eu vou te explicar. Parte do povo brasileiro está tão machucado, tão sofrido, que precisa desesperadamente de heróis. Mas como esses heróis que têm aparecido são heróis de Araque, eles surgem na mídia, uma semana depois morrem. Quem é o Mandetta? Era o herói da semana passada, parece assim que é um assunto do ano passado. Por quê? Porque o povo brasileiro não tem mais o Ayrton Senna, o povo brasileiro não tem mais a seleção brasileira, o povo brasileiro não tem mais os heróis da cultura, enfim. E a política brasileira está produzindo muita frustração e muita decepção. Isso é amargo, é muito amargo e predispõe o povo brasileiro a assuntos autoritários e a esses pseudo-heróis. O que para você, Ciro, eu tenho que balancear um pouco sua palavra, Ciro, porque claro. O nosso programa é muito curto. O que você tirou de mais grave no discurso do Moro agora, antes de pedir exoneração?
ele afirmar que o presidente da República disse a ele que estava temendo os inquéritos que andavam no Supremo Tribunal Federal. A que você atribui isso? Ele quer defender os filhos? Envolvimento, claro, dos filhos, e mais importante, talvez, não sob o ponto de vista pessoal, mas sob o ponto de vista estratégico, é que esses inquéritos descobriram a fonte do dinheiro sujo. Um pedaço grande do empresariado imundo do Brasil que financia esses atentados à democracia e esses movimentos de propaganda que invadem o WhatsApp da população sofrida do Brasil com esse monte de mistificação mentirosa. Agora, você sabe disso, Ciro, ou você supõe que tenha sido descoberto isso? Eu não posso demonstrar, mas você sabe, eu tenho uma vivência grande, mantenho relações muito importantes, antigas. Eu fui ministro da Fazenda, fui ministro da Integração Nacional, fui governador, conheço os profissionais que são a esmagadora maioria da Polícia Federal, da Receita Federal, que trabalhou sob a Receita, no caso, trabalhou sob minha liderança, e eu tenho informações muito sérias, e, embora sejam informações que vão ter que ser entregues ao público no tempo certo. Mas o Moro disse isso hoje, na delação premiada, que pareceu o pedido de renúncia, que o Bolsonaro disse a ele que temia os inquéritos que andavam na Polícia Federal. A segunda coisa mais grave, ou tão grave quanto, é que o Bolsonaro teria pedido ao Moro para devassar o serviço de inteligência da Polícia Federal. Então veja, o presidente da República querendo conhecer serviço de inteligência. O serviço de inteligência antecede o inquérito. No serviço de inteligência, por exemplo, não tem advogado, não tem contraditório, não tem presunção de inocência. É apenas a primeiro esforço de colheita de indicativos. Por exemplo, se o Ministério Público Federal do Rio de Janeiro quiser outra frente de esculhambação, que eu já sei que está acontecendo, é a rede de hospitais federais no Rio de Janeiro, que é o novo esquema do Flávio Bolsonaro. O novo esquema de roubalheira do Flávio Bolsonaro está acontecendo, atenção Ministério Público Federal, na rede federal de hospitais federais no Rio de Janeiro. Eu não entendi, Ciro. Está havendo roubalheira neste grande momento, e controlada pelo Flávio Bolsonaro nos hospitais federais no Rio de Janeiro, que são 5 grandes hospitais federais. O Flávio Bolsonaro indicou todos os controladores e é aí o novo esquema. De onde é que vem isso? Serviço de inteligência. Ninguém tem prova ainda, ninguém tem os elementos, mas a investigação vai esclarecer. Por isso que eles pedem para impedir a CPI da fake news, por isso que eles são 9 recursos do Flávio Bolsonaro pedindo ao STJ, que negou, suspender as investigações. Ora, Cidinha, se você disser que eu fiz qualquer coisa errada, quem quer investigação antes de mais nada sou eu. E quero que seja severa e rápida. Porque se eu não fiz, é a única forma de eu provar minha inocência. Eu estou errado ou estou certo, como dizia o personagem da TV? Oh, meu Deus do céu, isso eu nunca tinha ouvido falar. Olha que eu sou uma pessoa bem informada no Rio de Janeiro. Eu nunca tinha ouvido falar. Eu estou te dando exemplo daquilo que chega para mim, porque eu também, não tendo rabo de palha, eu denuncio. As pessoas querem me desqualificar, que eu sou bocão, que etc. Não, é porque eu estou a serviço da luta do povo brasileiro a vida inteira. Agora, qual é a intenção, na sua opinião, do Bolsonaro ao desmanchar o seu próprio governo? Veja, ele desautoriza o ministro Guedes. Ele manda nessa pandemia o ministro da Saúde embora. Ele agora manda o Moro. O que ele quer? Ele quer fazer um governo ao seu modo e personalidade. Nós não corremos o risco dele cair. Do governo, veja, correto do ponto de vista dele porque pior é você ter um governo em que um núcleo é mandado pelo maluco que mora na Virgínia, nos Estados Unidos, que é os idiotas aí das Damares e ministro das Relações Exteriores, são um bando de lunáticos. Débil mental. Outro grupo é o dos militares, e o outro grupo é o do Guedes, outro grupo é o do Moro. E ele é o bobalhão que fica defendendo, agitando, criando caso e se sustentando com os filhos. O que ele está fazendo é fazer um governo muito menor, muito mais desqualificado, mas à sua imagem e semelhança, que sempre foi um medíocre e corrupto. Vamos ter clareza. Desculpe quem se milindra. Eu conheço o Bolsonaro, fui colega dele na Câmara. O Bolsonaro roubava o dinheiro da gasolina do gabinete dele. O Bolsonaro roubava dinheiro de servidor fantasma. A filha do Queiroz ganhava dinheiro do gabinete do Bolsonaro, morando no Rio de Janeiro e trabalhando como personal training.
Todos nós na Câmara Federal sabíamos disso. O incrível é o pacote que se produziu de um Bolsonaro moralista. Isso é inacreditável. Agora, você fez baseado em quê? Você sabe tudo disso, mas você fez, baseado nessas suas informações, o pedido de impeachment do Bolsonaro? Não, o pedido de impeachment é baseado basicamente em 3 cometimentos de crime de responsabilidade. O primeiro, atentar contra a saúde pública. Na medida em que ele convoca a população para aglomerações, contraditando a orientação do Ministério da Saúde, contraditando a OMS, a Organização Mundial de Saúde, contraditando decretos de isolamento social dos governantes locais, como é o Distrito Federal e Goiás, ele comete um crime contra a saúde pública. Aí é linkar esse crime contra a saúde pública ao cometimento de crime de responsabilidade. Segundo, ele, ao se reunir com pessoas que organizaram e ir para a rua, estimular atentado contra o regular funcionamento das instituições, dos poderes, ele comete frontal e explicitamente um crime de responsabilidade de atentar contra o regular funcionamento das instituições. E terceiro, quando ele contradita os governadores e ameaça passar por cima deles, inclusive negando a autonomia que o Supremo garantiu, ele comete atentado contra o regular funcionamento da Federação Brasileira. Esses 3 são crimes de responsabilidade a ensejar o impeachment. Hoje, eu estou aditando a petição, porque vou também mostrar a improbidade dele em tentar devassar o sigilo funcional dos inquéritos e no serviço de inteligência da Polícia Federal. Isso também é crime de responsabilidade. Embora, Cidinha, tenhamos clareza, o Moro está manipulando a opinião pública, não há nada ilegal no Bolsonaro querer nomear o chefe da Polícia Federal. É autonomia dele fazer a nomeação do chefe da Polícia Federal. Portanto, o erro não é nomear ou desnomear o chefe da Polícia Federal. O erro é querer botar lá um pau-mandado e, com isso, devassar a autonomia funcional para fazer inquérito e levantamento de inteligência, especialmente enquanto a Polícia Federal está agindo como polícia judiciária. Mas isso o Moro falou no discurso dele. Claro, o mundo disse que a pedido de demissão do Moro foi uma delação premiada. Mas o Moro confessou, por exemplo, que cometeu crime de prevaricação. Quando? Porque se ele ouviu meses atrás do presidente da República que queria fazer isso e não denunciou ou abriu inquérito, ele prevaricou. Isso é um crime pensado no Código Penal. Meu Deus do céu, o Brasil precisando tanto de serenidade, de tanto leito para internar as pessoas, de lugar para enterrar as pessoas, e nós discutindo, estamos aqui discutindo o enterro da política nacional. É isso. Ciro, um beijo para você. É uma tragédia que se abateu. Um grande abraço, Ciro. Um abraço forte, um beijo para você, um abraço a toda a gente querida do Rio.